Shabbat Shalom, amigos. Sam Stashover, mais uma vez, tenho o privilégio de poder estar junto com vocês para conversar sobre mais uma vez a Paraxá da semana. E eu me sinto privilegiado de ter hoje a oportunidade de conversar com vocês a respeito de uma Paraxá interessantíssima. É uma Paraxá que está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 52. Na Haftará, lemos a segunda carta de Samuel, capítulo 22, de 1 até o 51. No Brit Hadashah, nós lemos Romano 10, 14 até o 11, 12 e o Salmo 71. E essa paraxá se chama Raazino, ouçam. E ela começa dizendo: Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Ouçam, Raazino, prestem atenção. É uma instrução que Moisés, está dando ao povo de Israel. Moisés, provavelmente, nesse mesmo dia, no dia seguinte, ele seria recolhido. E ele faz um último esforço, fazendo um discurso extremamente duro. É um discurso realmente onde ele coloca uma visão global da tarefa de Deus para nós, a nosso favor. Veja você, Deuteronômio 32, versículo 3 em diante diz: Porque proclamarei o nome do Eterno e engrandecerei o nosso Elohim. Eis a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo. Deus, Elohim, é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, qual é a nossa tarefa? Proclamar o nome do Eterno, falar dele, exaltar o nome dele, engrandecer o nome dele, para que todo o mundo possa saber quem é o nosso Elohim. Mas vejam vocês, se eu parei no versículo 4, onde diz que é justo e reto, o versículo 5 em diante, aí começam os puxões de orelha. Versículo 5: Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. A geração perversa e deformada. E assim que recompensas ao Eterno, povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Duro, verdade? Aí Moshe, no versículo 7, ele descreve quem é o Eterno, mais ou menos assim como o currículo dele. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. É lógico, nós temos enorme quantidade de testemunhas daquilo que Deus fez. Como sei disso? É só abrir o teu Tanar, só abrir a tua Bíblia. É somente o trabalho de abri-la aonde você quiser e você vai ver maravilhas que Deus faz. Mas cuidado, veja o versículo 8 em diante. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Eterno é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. O que eu posso te dizer? Nós somos seu povo, ele está pedindo, por favor, sejam o meu povo, me deixem a chance de eu ser o Deus de vocês. Eu quero vocês, mas ele sabe quem nós somos. Já em Deuteronômio, ele tinha dito pelo menos 3 vezes: vocês são um povo de dura serviço, vocês não prestam atenção, vocês não ouvem. E o versículo 15 em diante diz: Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou o Elohim que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. E o versículo 16 dói. Com deuses estranhos o provocamos a zelos, com abominação o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidastes a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu.
o ser. Se não fosse somente isso, o puxão de orelha continua no versículo 28. Porque o meu povo, a gente falta de conselho, neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Gente, eu acho de que Moisés é impactante quando ele faz todas essas afirmações. Mas, ao mesmo tempo, Deus não nos jogou fora. Ele poderia ter nos jogado fora, afinal, pecamos, erramos, somos cabeça dura, somos teimosos, desobedientes. Mas o Eterno quer que nós lhe sejamos o povo. Então, o versículo 36 ele põe de uma maneira muito clara, Deuteronômio 32, 36, porque o Eterno fará justiça a seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há mais nem escravo e nem livre. Deus nos deixa andar. Vai, você quer fazer? Faz. A hora que você quebrar a cara, eu estou aqui, eu estou pronto. Porque no versículo 39 ele encerra dizendo: Vede agora que eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu tiro, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ele é o eterno, verdade? Ele é El Gibor, o poderoso. Ele é El Shaddai, aquele que é o todo-poderoso. Então, o que nós temos para fazer? Um pouquinho antes, Deuteronômio 6, nós aprendemos a oração: Ouve, ó Israel, Shema Israel. E sabe o que essa oração diz? Você vai falar de mim levantando-se, deitando-se no teu caminho, sentado na porta da tua casa. Você vai ensinar teus filhos a fazer tudo. Mas quem ouviu? Eu queria ver com vocês Isaías 53, e é um capítulo complicado de versículo, o capítulo 53 de Isaías é complicado, mas ao mesmo tempo é sensacional. É complicado porque é nesse capítulo que Isaías, cheio do Espírito do Elohim, o Ruach Elohim, o Espírito Santo, ele começa no versículo 1 dizendo: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa é a descrição de Mashiach. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Nós estamos indo atrás de beleza aparente ou de beleza interior? Nós estamos indo atrás de alguma coisa que nos ajude a nos reaproximar do eterno, ou nós estamos querendo caminhar a nossa formosura? Eu sou o tal. Não. Formosura é o que nós temos de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o versículo 4 diz: Certamente ele, Mashiach, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus. Deus foi lá e pôs ele no sacrifício. Agora, isso é Tanakh. Agora nós temos a segunda parte, Brit Hadashah, a nova aliança, aliança renovada, já com as palavras do Eterno, não somente no pergaminho da Torá, mas gravadas no nosso coração. Rav Shaul, apóstolo Paulo, Romanos 10, versículo 14, diz: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bessorot, as novidades, o Evangelho. Versículo 16 diz: Mas nem todos obedeceram a Bessorá, pois Isaías diz: Eterno, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Mashiach. Recorda, Mashiach é 100%
Deus, mas viveu entre nós como 100% homem. Então, ele está desde a eternidade até a eternidade junto com o Criador. Ele é Deus. E se ele é Deus, a palavra dele começa de Gênesis e vai até Apocalipse. E ele tem uma tarefa para cada um de nós. Você vai crer ou você continua sendo infiel? Você é capaz de realmente parar para ouvir tudo aquilo que eu disse? Por isso que eu dizia da importância desse discurso de Moisés. Não sei quantas vezes nós vamos ter a oportunidade de ouvir um chamado tão incisivo como este de Raazim. Então, eu gostaria de que neste momento, nesse tempo, nessa situação, você usasse este Shabbat Razim para poder fazer uma revisão de caminhada, uma revisão de vida, não pelo que eu estou te dizendo, mas é somente ler. Pegue a tua Torá, pegue o teu Tanar, pega a tua Bíblia, lê Deuteronômio 32 por ti mesmo e veja a importância de prestar atenção, ouvir para fazer aquilo que o Eterno quer. Que neste Shabat realmente você possa reconhecer a tua necessidade individual. Nós precisamos do Eterno. E porque nós precisamos dele, é que nós dizemos: em ti eu tenho shalom. Porque é somente quando estamos diante dele é que ele nos dá shalom. Enquanto estamos fora, sofremos as consequências. Engrandeça o nome do Eterno. Fale dele, viva a realidade dele. E que a fidelidade dele te leve para um caminho de grandes alegrias. Shabbat Shalom.